Bom dia, mais um Questão de Direito, seu programa, o seu curso de Direito, sua qualificação. Não vai perder toda quarta-feira das 10, 10h30, não vai perder, hein? Vamos lá, vamos iniciar então. O tema de hoje, na verdade, é uma explicação do que é despejo. Professor, por que explicar o que é despejo? Você que é corretor, você tem que entender. Principalmente você que não faz só venda, compra e venda, mas também trabalha com locação e administração de bens, você tem que ter noção dessa responsabilidade, o que é despejo, até para orientar e orientar bem o seu cliente. Quando a gente fala de locação, que é tratada pela Lei 8.245 de 91, nós estamos falando das locações de imóveis comerciais, ou seja, não residenciais, residenciais, a segunda opção, e a terceira opção, na verdade, locação por temporada. Professor, locação é simples. Não é tão simples assim, porque não é a única legislação que existe, não é a Lei 8.245 de 91. Nós temos ainda a Lei 12.112, na verdade 2009, que veio alterar pouca coisa, mas alterou, a Lei 8.245 de 91. Então, vem a lei nova, Lei 12.112 de 2009, e altera algumas situações da lei antiga, a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. Professor, a mídia divulgou que a nova lei, seus problemas acabaram, entrou com despejo, ingressou com uma ação de despejo, resolveu o problema. Não é bem assim. Infelizmente, por isso é importante a sua qualificação, porque nós temos uma diferença muito grande em relação à teoria, à prática e também à divulgação pelas mídias, né? Não tem jeito. Muitas vezes a informação não é tão completa, tão detalhada e induz o leigo a erro. E vai refletir sobre quem? Sobre você, corretor de imóveis, sobre o advogado. Então tem que tomar cuidado nesse sentido sim e tentar entender a coisa da forma correta, da parte teórica, mas também a parte prática. E na parte prática, a lei nova, essa lei 12.112, ela veio alterar pouca coisa. Então a lei é nova, porém não é a nova lei do inquilinato, como foi divulgado em várias mídias, de TV e rádio. Então veio alterar pouca coisa, fato é esse. E importante você saber que quando você fala de locação, claro, você tem que saber, tem que ter conhecimento da Lei 8.245 de 91. Você que nos assiste, que acompanha o nosso programa, a nossa formação jurídica, eu oriento sim você fazer uma leitura da Lei 8.245 de 91. Principalmente você que faz administração de imóveis, que faz essa parte de locação também. É importante, faz parte, você tem conhecimento e passa credibilidade para o seu cliente. Professor, onde eu vou achar essa lei? Basta você digitar no YouTube, na verdade no Google, digitar lá no Google, Lei 8.245 de 2000, na verdade de 91. 8.245 de 91. E dá uma lidinha também na Lei 12.112 de 2009, que essa lei, na verdade, são duas laudas, duas folhas, então não tem desculpa. É importante sim você fazer isso, porque você fazendo isso, você está atualizado, você ganha conhecimento e você consegue trabalhar com administração de imóveis e também com locação. Professor, locação é só isso, né? Na verdade, existem outras legislações que vão tratar de locação também. Nós temos o Código Civil, que trata de locação também, porém trata da locação de imóveis, na verdade de bens imóveis, mas vaga de garagem, hotel, motel, a parte hotel, locação publicitária, né, os outdoor. Trata também o Código Civil das locações dos bens móveis. E temos ainda o Estatuto da Terra, que vai tratar ainda das locações dos imóveis rústicos e rurais, ou seja, a locação rural. Então é importante deixar claro que a legislação realmente é grandiosa quando a gente fala de locação. Olha quanta coisa você precisa ter em mente. Como você é corretor de imóveis, o foco realmente é a Lei 8.245 de 91 e a Lei 12.112 de 2009, porque são as leis que realmente vão tratar da locação de bens imóveis por temporada, residencial e o não residencial, que é o mesmo que comercial. Nós temos aqui gravados vários programas que tratam sobre o tema, como luvas, então está aí à sua disposição. Temos também explicando o que é despejo, isso também é importante. Tudo isso vai te dar bagagem. Hoje, a intenção do programa é explicar melhor como que funciona uma ação de despejo. Então, a intenção do despejo é você conhecer agora na prática como que funciona isso. Em primeiro lugar, vamos ser claros, vamos ser objetivos e vamos ser honestos. Não adianta prometer. Você que é corretor de imóveis, dono de imobiliária, tem um escritório imobiliário, prometer para o seu cliente, não, fique tranquilo, vamos ingressar com uma ação de despejo, esse cliente, esse inquilino que não está pagando, esse locatário, e facilmente vamos tirar esse inquilino. Muita calma nessa hora, não afirme nada, né? Não afirme, porque você vai depender de quem? Em primeiro lugar, um outro profissional, um colega, ou você mesmo que também atua como advogado, não sei, mas você vai depender do advogado. Ótimo, o advogado, tenho certeza, vai fazer a função dele, a ação bem feita, mas depende também do Poder Judiciário, depende do Estado.
E isso não dá para garantir prazo, não dá para garantir se vai ganhar ou não vai. Se ganhar, porque o seu cliente provavelmente está dentro dos direitos dele, ele possui os direitos de receber a locação e não está recebendo por falta de pagamento ou outros motivos, é interessante deixar claro também que cabem recursos. Nós temos vários recursos, nós tivemos uma matéria aqui, processo civil. Então, da sentença cabe um recurso que chama apelação. E aí, muitas vezes, vai mudar o efeito daquela sentença. Então, muitas vezes, o que acontece? Você, o seu cliente, a sua imobiliária, você como corretor, vai ganhar ação de despejo por falta de pagamento, uma das formas do despejo, porém, não vai conseguir executar aquela sentença. Né? A sentença que elabora é o juiz, jurisdição de primeiro grau. Acordo segunda instância, desembargador, terceira instância, ministros. Quando eu falo de recurso, vai ficar suspenso, vai ficar parado. E além do recurso de apelação, pode existir ainda, se tiver fundamento, o advogado achar fundamento, cerceamento de defesa, entre outros, ele pode ainda trabalhar com um terceiro recurso, que aí ele vai trabalhar com as altas cortes brasileiras, aí no Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça. Então, não dá para prometer prazo. O fato é isso. Então, se você que faz administração, você é dono de uma imobiliária, você é dono de um escritório de corretagem de imóveis, não prometa nada para o seu cliente. Informe ele que você, muitas vezes, vai depender do contrato de prestação de serviço que você assinou com esse cliente, se você vai assumir o jurídico ou não. Fato é que não dá para você assumir as custas do processo. Muitas vezes o seu cliente, no mínimo, vai arcar com as custas desse processo, mesmo que ele não arque com o advogado, porque você que está fazendo a administração assumiu essa responsabilidade para si. Mas é importante deixar claro que você não é seguro, né? O corretor de imóveis ele não é seguro. Como assim, professor? O corretor de imóveis ele tem que praticar os atos iniciais, lá no começo do contrato de locação, fazer ou solicitar que alguém faça, um advogado, ou se você gosta de fazer contratos, se qualificar para isso. Cresce, tem vários modelos aí no site do Cresce, modelos perfeitos, bons modelos para você utilizar. Entra no site do professor também, tem vários modelos à sua disposição, www.profjuliocesar.com, também tem vários modelos de contrato de locação para você utilizar, tudo à sua disposição, mas toma cuidado com o modelo também. Por mais que você use um modelo, uma estrutura de alguém, não importa quem, é importante sim você se atentar a várias questões. O título, existe a locação comercial, não residencial ou a locação residencial, locação por temporada, a questão de garantia, cuidado, né? Falamos da garantia, tem 3 garantias aí, a garantia do seguro, tem a garantia da caução, do fiador, que nós explicamos já a diferença, tem a questão do contrato que não pode ter omissão. Na omissão contratual, na lei do inquilinato, como o próprio nome diz, a situação vai ser mais vantajosa para o inquilino, porque a lei é uma lei mais protetiva ao inquilino, por isso o apelido dela é lei do inquilinato, porque a intenção é proteger o inquilino. Cuidado com o reajuste também, só pode existir um reajuste por ano. Além do reajuste, essas questões também de índice, de aumento, de reajuste, tem que ser um só. Tem gente que joga lá 5, 6 reajustes, o maior reajuste de todos. Fica um pouco abusivo esse contrato, toma muito cuidado na hora da elaboração. Tem um programa gravado, como elaborar um contrato, não vai perder, esse programa vai te dar todas as dicas aí, você que gosta de elaborar um contrato. Então é importante deixar claro. Quando você faz um contrato de locação bem feito, você tem que tirar certidões, solicitar e emitir certidões. Então, tanto o locador locatário, você tem que conhecer quem é o seu cliente. Então, esse locatário, você precisa saber se ele tem ações cíveis, então a certidão de distribuição cível. Precisa conhecer criminalmente também qual certidão que vai trazer essa possibilidade. Certidão de distribuição criminal. É importante também saber se tem algum processo trabalhista, talvez, precisa analisar melhor, certidão de distribuição, chamada de certidão de ações trabalhistas ou de execução trabalhista. A trabalhista tem 2 certidões. Então, além desse conjunto de certidão, que vai depender muito da situação concreta, que vai te ajudar a garantir aquela situação do locatário com o locador, é importante também você ter um acesso ao Serasa SPC, também ter acesso à certidão de protesto, para ver se o sujeito tem cheques que foram protestados. Então, todo esse dossiê que nós conversamos, que é chamado de atos iniciais, que devem ser praticados pelo corretor de imóveis, para proteger o negócio, tanto na transação de compra e venda, como na transação de locação, tem que ser feito. Tem que ser feito, e é importante também, se você quer fornecer esses documentos ao locador, ao locatário, ótimo, mas você, corretor, não pode deixar de guardar esse dossiê com você também, porque vai te proteger. Amanhã depois se tem uma reclamação junto ao seu conselho, ou se tem além da representação, um processo cível, porque o locador, o locatário deixou de pagar o aluguel, o locador acha que você é o culpado como corretor, como dono de imobiliária, como administrador de imóveis, você consegue se proteger. Por quê, professor? Porque naquele momento o sujeito era um bom pagador.
Não existia nenhuma prova que ele era mal pagador. Se ele se transformou no mal pagador por algum motivo, desemprego ou situação financeira do país, você não tem uma bola de cristal para adivinhar. E aí você vai conseguir fugir dessa responsabilidade e não assumir essa responsabilidade para você. Então, muito cuidado. Administração, quando a gente fala de administração, é algo sério. Tem que tirar a certidão. Já vi corretor fazer administração de imóveis e não tirar uma certidão. Não pode fazer isso. Tem que tirar a certidão, tem que dar as orientações para o cliente, a averbação do contrato de locação na matrícula de imóvel, isso é muito bom, gera o direito de preferência. Ah, professor, mas o imóvel que eu estou fazendo a locação como corretor, ele não é regular. O meu cliente ele comprou e tem um contrato de gaveta, está tentando regularizar através de uma ação de usucapião, está fazendo inventário. Aí nessa situação não tem como você fazer a averbação porque o imóvel não é regular. Mas é importante sim, você sempre passar as informações adequadas, o locatário tem o direito de preferência sobre a compra. Existem várias questões de obrigações, o locador tem a obrigação de fornecer recibo ao inquilino, é um direito do inquilino, é um direito do locatário ter os recibos após o pagamento tem que ser feito em dia, então existem várias regras que estão, todas essas regras estão na Lei 8.245. Administração, professor, compensa fazer administração? Aí vem de cada um. Eu entendo que a administração para o corretor é excelente, porque você que tem uma carteira, você consegue sustentar o seu escritório, pagar as contas do seu escritório, te ajuda a manter, ter um ganho fixo, então é ótimo, mas tem que ser um trabalho bem feito da forma correta, ok? Então essa é a dica que eu quero dar. Em relação à legislação, então a legislação da ação de despejo, na verdade, a legislação que trata é a legislação que trata da locação. Lei 8.245, de 91, e também a Lei 12.112, de 2009. São essas duas leis, são essas legislações que você deve guardar e deve fazer uma leitura assim, tá? Existe aí um livro que chama Vademécum, que existem o conjunto de todas as leis, códigos, então é importante você ter no seu escritório um documento, um livro que se chama Vademécum, são todas as leis em conjuntos ali, porque vai te ajudar com certeza, tá bom? Então essa é a dica que o professor traz para você. Bom, o que eu queria falar a respeito ainda da ação de despejo? Então você já sabe, primeiro lugar, primeiro ponto, despejo só acontece quando existe uma locação. Essa locação pode ser uma locação por temporada, uma locação não por temporada, mas sim uma locação residencial, ou ainda uma locação não residencial e comercial. Quando existe a quebra de contrato, dá-lhe despejo. O nome da ação adequada é ação de despejo. Professor, mas tem uma ação que chama reintegração de posse. Será que não é essa, professor? Aí eu vou te explicar, não é essa. Reintegração de posse é uma outra coisa. Nós temos uma divisão das ações na prática do direito. Nós temos as ações locatícias e temos as ações possessórias. Possessória trata da posse, é outra questão. Ação possessória é quando, na verdade, ocorre o quê? Reintegração de posse, está ocorrendo esbulho, turbação, manutenção da posse, esbulho, turbação, está ocorrendo questões relacionadas à posse. Exemplo disso é o contrato de comodato, empréstimo gratuito. Nunca será ação de despejo. Ação de despejo é só para locação. Quando eu falo quando existe um contrato de locação, seja escrito ou verbal, a ação adequada é a ação de despejo. É essa ação que eu vou utilizar para despejar o inquilino. Professor, a ação de despejo é só por falta de pagamento, né? Não. Ação de despejo, existem várias teses. Ação de despejo, eu posso propor uma ação de despejo por falta de pagamento, um dos motivos. Eu posso propor uma ação de despejo ainda, né, por descumprimento contratual. Está lá no contrato que não pode bater prego nem pintar a parede. A partir do momento que o locador fica sabendo que bater um prego lá, que o inquilino bateu um prego na parede, pintou a parede, trocou de cor, pintou a parede de outra cor, ele cabe despejo. Existe a questão da denúncia cheia, da denúncia vazia, que é aquela questão dos 30 meses, se o sujeito ficou 30 meses no imóvel, ele tem direito, o locador, depois de fazer uma denúncia vazia, não precisa, ele pede o imóvel de volta e não precisa justificar por quê, né? Diferentemente se ele faz um contrato menor de 30 meses, onde esse sujeito tem que justificar quando encerrar o contrato para reaver o imóvel. Então fique ciente, fique atento em relação a isso. Ações locatícias, existem várias. Tem ação de consignação e pagamento. Quando eu não acho para quem eu vou pagar aluguel, eu tenho que consignar. Esse negócio, não estou achando para quem eu pago, estou com dúvida, não vou pagar. Aí cabe despejo depois por falta de pagamento. Então, consigna, faz a consignação, depósito em juízo. Tem ação revisional para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. Tem a renovatória, que nós conversamos aqui também. É aquela renovação compulsória, principalmente na locação. Tem a luva, olha quanta coisa envolve locação. Por isso, quando a gente fala de locação, estamos falando de ação de despejo. Existem várias teses. Tem a tese do descumprimento contratual, falta de pagamento, entre outras teses também, tá bom? Então fique atento, despejo não é só por falta de pagamento. Professor, em quanto tempo eu posso propor a ação de despejo, hein?
o inquilino tem que ficar devendo 6 meses para propor ação de despejo. Não, eu posso ingressar com essa ação de despejo no dia seguinte. Fato que eu posso ingressar no dia seguinte. A jurisprudência de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, Minas Gerais e outras regiões, existe um entendimento que você deve, pelo princípio da cooperação, você deve tentar o quê? Conciliar. Então o correto é mandar uma notificação, você que faz administração, corretor, imobiliária, manda uma notificação em AR, aviso de recebimento ou via cartório, para que exista um comprovante que o aluguel está vencido o aluguel, caso não seja feito o pagamento do aluguel em 10 dias, 15 dias, será proposta uma ação de despejo ou tomará as medidas judiciais cabíveis. Então isso é importante sim, para mostrar que você tentou conciliar e até mesmo lembrar a parte que ela está devendo. Então isso é importante, por isso existe esse costume de atrasar um pouquinho nessa distribuição do despejo. Então se você propor uma ação de despejo no dia seguinte, eu posso? Pode, mas não é correto, não é comum. Muitas vezes a pessoa atrasou 1, 2 dias, 5 dias, não porque ela queira, mas alguma situação financeira ou algum imprevisto que apareceu. Então o costume nosso dos administradores brasileiros, dos corretores, das imobiliárias, é aguardar um período aí de 30 a 40 dias para depois propor a ação de despejo. Mas fato é que você pode sim propor no dia seguinte, tá? Então isso é lenda, vamos acabar com essas lendas no direito imobiliário. Então você pode propor. Bom, despejo faz parte das ações locatícias, tá? Entre as ações locatícias nós temos a ação de consignação e pagamento, de aluguel, porque eu não sei para quem eu vou pagar, então eu consigno, eu deposito em juízo, revisional, para aumentar o valor do aluguel pelo locador ou para diminuir o valor do aluguel pelo inquilino. Como assim, professor? É aquela questão que o sujeito tem um comércio, só que aí a Prefeitura de São Paulo vai e faz uma Prefeitura de São Paulo, de Goiânia, da onde for, a gente sabe que tem muita gente do país inteiro nos assistindo, faz uma obra em frente à loja dele. Só que essa obra vai durar de 6 meses a 1 ano. Acabou o comércio dele, não tem mais movimento na frente da loja dele, cabe a ação revisional para baixar o valor do aluguel. O mesmo pode ocorrer se foi construído um metrô próximo a esse local, a um local que está alugado. O locador ingressa com uma ação revisional para aumentar o valor do aluguel, porque valorizou o lugar, porque agora tem um metrô próximo. Então o revisional serve para o locador e para o locatário. Os dois podem usufruir. Isso equipara-se muito com a ação de alimentos, que a gente estudou também. Bom, além disso, temos a ação renovatória. É aquela questão da renovação compulsória. A renovação compulsória, eu sei que o locador vai pedir um imóvel, eu tenho um comércio nesse imóvel, eu ingresso com uma ação renovatória. Então fique atento em relação a isso também. Isso tudo são ações locatícias. Diferente das ações possessórias. São outras ações, manutenção de posse, interdito proibitório, reintegração de posse, são ações relacionadas à posse. Temos uma ação também que é chamada de ação reivindicatória. Essa ação é vinculada ao domínio, ao registro do imóvel, que é outra questão também nós vamos tratar no momento oportuno depois, ok? Professor, com quantos meses de atraso posso propor a ação de despejo? Professor, então eu só posso propor a ação de despejo depois de 6 meses em atraso. Não é verdade, conversamos sobre isso. Você pode propor a ação de despejo no dia seguinte. O que existe é o quê? Sempre a tentativa de conciliar. Mas vale uma conciliação, um acordo bem feito, que é bom para os dois. Um abre mão um pouquinho, o outro também faz um acordo, do que uma sentença traumática. A sentença traumática pode ser um prejuízo para ambos. Então o correto é conciliar. Então por isso tem o costume de mandar uma notificação antes, informando: ô inquilino, você está devendo, você nunca ficou devendo. Em 5 anos de contrato, agora você está devendo? Você tem 10 dias para pagar, senão vai entrar com uma ação, uma medida judicial. Então o correto é fazer isso, por isso gera esse costume. Mas fato é que você pode ingressar sim com uma ação de despejo no dia seguinte, ok? Lembrando sempre que da ação de despejo, quando eu ingresso com uma ação de despejo, o inquilino ele tem a oportunidade de se defender. Então ele pode sim, na defesa chamada de contestação, se defender e aplicar várias teses de defesa, né? Então, pode ser que ocorreu um atraso, ele fundamente isso na defesa, que ocorreu um atraso porque está desempregado. Professor, mas é uma boa tese de defesa, alguma coisa ele vai alegar nessa defesa. Então ele tem o direito, pelo princípio do contraditório e ampla defesa, todo mundo tem o direito de se defender, hein? Professor, mas o sujeito está errado, mas todo mundo tem o direito de se defender, né? Você tomou uma multa, por mais que você passou o farol vermelho, você tem o direito de recorrer essa multa e talvez explicar porque você passou o farol vermelho, que você se assustou que tinha uma moto do seu lado, tinha um sujeito olhando para o seu carro, ou se não no trânsito, ou também até criminal. Todo mundo tem direito à sua defesa, então não é diferente aqui na ação de despejo, até por falta de pagamento ou outros motivos. Esse inquilino tem o direito de se defender através da contestação, tá? Professor, eu sou inquilino, infelizmente estou devendo aluguel comercial, eu sou corretor inclusive,
O que eu posso alegar na minha defesa? Vai depender de cada caso, né? Mas fato é que é importante sim fazer a defesa, hein? Essa defesa vai te ajudar, talvez até num possível acordo, né? Um acordo. E lembrando sempre que existe o fato de purgar a mora, hein? Você esqueceu? Você que está acompanhando nosso programa há tanto tempo, purgar a mora é o direito que o inquilino tem quando ocorre um atraso no aluguel. Quando chega essa notificação, pague ou poderá ocorrer o despejo, ou apresente a defesa. Você tem o direito, como inquilino, ter acesso ao dinheiro que você está devendo. E aí, quando eu falo purgar a mora, é quitar todo o débito. O aluguel em atraso, com multa, correção, honorários de advocatício e tudo mais, hein? Tudo que está sendo cobrado nessa ação judicial, você pode purgar a mora, quita tudo e o contrato continua em vigência, tá? Então, purgar a mora, já falamos sobre isso. Bacana. Legal, grande momento agora, que é o Pergunte ao Professor. Gosto muito desse bloco. Roda a vinheta. A Ana Paula Nogueira. Minha inquilina já me deve 3 meses de aluguel e pedi 1 mês de caução. Posso já pedir a casa de volta? Como devo agir? Ana Paula, fato é que a ação de despejo você, por falta de pagamento, porque existem outras teses, o leigo faz muita confusão, despejo é só por falta de pagamento, e não é verdade. O despejo pode ser por falta de pagamento, descumprimento contratual, entre outros motivos, né? Mas fato é que essa situação sua é a situação de despejo por falta de pagamento. Você poderia ter proposto a ação no dia seguinte. Como assim, professor? Mas tem uma caução, não importa. O contrato de locação, ele pode ter garantia ou não. Ah, professor, eu posso fazer contrato de locação sem garantia? Pode. Qual que é a vantagem? A vantagem, muitas vezes, é a facilidade de conseguir uma liminar. O que é liminar? A desocupação imediata do imóvel, né? Não é tão simples assim como a teoria apresenta. Na prática, cabe recurso também. O inquilino pode recorrer dessa decisão. Muitas vezes ele consegue agravar essa decisão e aí sim mudar o efeito dessa decisão e você não conseguir executar. Então, na prática é diferente. Tem que analisar cada caso de forma concreta. Nossa intenção aqui, além de trazer a teoria, é trazer a prática para te qualificar. Mas você poderia ter ingressado com a ação sim. E ainda pode, né? Eu oriento sim. Se você percebe que é uma situação que o sujeito não quer te pagar, de jeito nenhum não quer te pagar, você já tentou uma conciliação, uma notificação, algo nesse sentido, é ingressar com a ação de despejo o quanto antes, porque é um processo que demora, nós sabemos disso, é um processo que o sujeito tem o direito de se defender atrás de uma contestação, talvez tenha audiência, ou talvez não, com o novo Código de Processo Civil, em regra vamos ter audiência de conciliação. O Código de Processo Civil atual não tem audiência, muito difícil ter audiência, porque o rito normalmente é o rito ordinário, então é importante você ingressar com a ação quanto antes, tá bom? Então fica a dica para você. Um grande abraço, Ana Paula. Vamos lá. Outro amigo aqui, o nosso amigo Gilmar. Belo Horizonte, bacana. Caso de despejo. Em qual jurisdição a ação corre mais rápido? No Tribunal das Pequenas Causas ou no Tribunal Superior? No Tribunal Superior. Legal. Gilmar, vou te explicar então. Vamos lá, olha que legal. Ó, a justiça, na verdade, ela tem uma organização e a gente tem que respeitar essa organização. Nós temos a primeira instância, a segunda instância e a terceira instância. O que é isso, professor? Primeira instância, juiz. Segunda instância, desembargadores. Terceira instância, ministros. Quando eu ingresso com ação de despejo, na verdade, eu não posso ingressar no pequenas causas. Ah, não posso, professor? Não, porque lá é procedimento. Você até pode, mas em causa própria, né? Então, causa própria. Muita gente ingressa no juizado especial civil, mas o próprio locador ingressa com ação de despejo lá. É diferente, é uma outra situação. Se você é administrador e está contratando, você é corretor de imóveis, está contratando um advogado e não é em causa própria, aí na verdade vai ter que ingressar no rito comum. O rito comum, hoje, atualmente, nós temos o sumário ordinário. Amanhã, com a virada do ano, a partir de março, com o novo Código de Processo Civil, não tem mais esse negócio de ordinário e sumário. É um rito comum e um rito especial. Muito bom, facilitou muito. Acho que vai funcionar melhor, né, com essa mudança no novo Código de Processo Civil que você deve estar sabendo. Mas fato é que o juizado especial civil é para quem? Para causa própria. O sujeito está ingressando com uma ação de despejo de causa própria. Se é um terceiro ingressando com a ação, aí já não pode. Nessa situação do juizado especial civil, oriento também em causa própria, melhor ingressar no rito, na verdade no rito comum. Por quê? Porque o rito comum realmente existe um procedimento e eu entendo que existe é mais complexo, porém é mais positivo para quem está ingressando com a ação de despejo. Tá, Gilmar? O Carlos de Tatuí, um abraço para todos de Tatuí. Quais os cuidados que devo ter ao alugar um salão por prazo de 3 dias, hein? Para um evento de uma igreja. Legal. Carlos, pelo jeito você é o corretor que está cuidando disso ou o proprietário. O que é importante, Carlos? Essa alocação é uma alocação por temporada, né? 3 dias.
Regra do jogo, tem que ser escrito, tá? Tem que ser escrito, tem que fazer um contrato escrito. Esse contrato é importante você colocar lá, contrato de locação por temporada, 3 dias. Professor, mas contrato de locação de temporada não é só casas de veraneio, praia, chácaras? Não, é uma locação por temporada, é por dia, 3 dias. E é importante também você receber antecipado, tá? Então, a legislação brasileira, além do inquilinato, permite, no caso de locação por temporada, receber antecipado. É importante também fazer uma auto-vistoria bem feito. Esse auto-vistoria deve ter o quê? Esse salão, se tiver alguma lâmpada, extintor, faz a anotação e faz o inquilino assinar para você se proteger em relação aos bens. E esse contrato de locação, não esquece de colocar uma cláusula lá para proteger você em relação ao negócio, que qualquer prejuízo que causar nos 3 dias, quebrar alguma coisa, é de responsabilidade do inquilino, tá bom? Então, essa é a dica de ouro que o professor vai dar para você. Um abraço, Carlos. E aí, a última pergunta, Humberto Andrade, de Indaiatuba. É correto fazer locação residencial pelo prazo de 12 meses? Quais consequências poderão ocorrer para as partes? Legal. Então aqui, Humberto, vou te explicar. Ó, sua dúvida pode ser de outros, hein? Professor, a lei do inquilinato, a lei 8.245, ela obriga a fazer um contrato de locação pelo prazo de 30 meses? Não. É facultativo, você escolhe o prazo. Olha que beleza. Só que se você respeitar a lei 8.245, ela te dá um plus. Como assim, professor? Te dá um presente. Como assim? Porque a lei 8.245, que é a lei que trata da locação residencial, ela fala assim, olha, se você quer fazer um contrato de 12 meses, 8 meses, ótimo, pode fazer. É facultativo, você que escolhe o prazo. Mas se você fizer por 30 meses, por gerar uma segurança jurídica, por você seguir o meu conselho, eu vou te dar um plus. No final do contrato, se você, locador, quiser o imóvel de volta, você pode pedir esse imóvel de volta e faz a denúncia vazia. O que é essa denúncia vazia? Como o próprio nome diz, não precisa fundamentar, não precisa justificar muito. Ó, quero o imóvel de volta, tá? Você me devolve numa ação, me devolve que eu quero de volta, eu vou usar. Pronto. Essa que é a questão, essa que é a diferença. Então, a orientação, professor, então é melhor fazer um contrato de 30 meses? Juridicamente pensando, sim. É melhor fazer um contrato de 30 meses, por quê? Porque você tem essa possibilidade. Mas, claro, vai depender de cada caso, de cada situação, se compensa, se o inquilino também quer fechar um contrato por 30 meses, né? Então, essa é a questão. Mas, fato, em relação ao período, é esse, tá? Não esquecer que você pode fazer o reajuste anual, sempre anual, a cada 12 meses o reajuste. Não pode fazer o reajuste de 6 meses. Vou fazer um contrato de locação e vou colocar 3 reajustes, 3 reajustes, não pode. Vou fazer um contrato de locação e vou fazer reajuste a cada 3 meses. Também não pode, porque a lei 8.245 proíbe. É um reajuste por ano, hein? Um reajuste por ano. E o período é isso. Você faz o período que você quiser. Se quiser fazer um contrato de 3 meses, você pode. Mas o interessante é fazer o contrato de 30 meses, porque você ganha esse plus. Que plus? Um presente da lei. Que presente, professor? Que presente? Na verdade, no final do contrato, se for por 30 meses, no mínimo 30 meses, você consegue fazer a denúncia vazia. Ou seja, você chega para o inquilino e fala, me devolve, não precisa justificar. É vazio, não precisa ter fundamentos. É isso que a lei quer dizer. Legal. Humberto, grande abraço para você, Carlos, Gilmar e também a nossa querida Ana Paula. Um abraço para todos vocês. Com muito carinho a gente faz isso aqui. Então, eu desejo a você uma boa semana, sucesso, um grande abraço. Fui, tchau!